até esse momento da história, o Satoru Gojo pode ser interpretado como um mocinho ou como um vilão. Isso porque tem algumas pessoas que não concordavam muito com a ideia do Satoru Gojo, por exemplo, o próprio Nanami ou o Kusakabe, que deixaram claro que apoiavam o alto escalão na eliminação do Itadori, pelo menos a princípio, já que o Sukuna estava dentro do Itadori e isso era muito perigoso. E de fato, se você olhar cuidadosamente, boa parte do estrago feito até o momento tem como culpa o próprio Satoru Gojo, como a morte de mais de 3.000 pessoas em Shibuya ou a possessão do Megumi pelo próprio Sukuna. Nada disso teria acontecido caso o Satoru Gojo obedecesse às ordens do alto escalão. Mas calma, porque o Satoru Gojo não é responsável por toda a merda que tá acontecendo. Isso porque mesmo se o Satoru Gojo acatasse as ordens do alto escalão, ainda assim o plano do Kenjaku provavelmente teria sido concluído. Afinal, a gente até o momento não sabe qual é a função exata do Sukuna no plano do Kenjaku. A gente sabe que o Kenjaku acabou fazendo um pacto com o Sukuna, mas até esse ponto da história, tudo poderia acontecer de forma mais ou menos parecida sem a presença do Sukuna. O Kenjaku simplesmente poderia ter prendido o Satoru Gojo assim como ele realmente fez e realizado o jogo do abate, tudo isso sem a presença do Sukuna. Então, no final das contas, ia dar ruim, mas ia dar um pouco menos ruim porque a gente não ia ter o Sukuna caso o alto escalão tivesse eliminado o Itadori. Mas ainda assim, sem o Sukuna, o problema, digamos, ia ser anos-luz menor, afinal, no momento ele é o maior dos empecilhos. Então, por que o Satoru Gojo odeia tanto o alto escalão e quer uma reforma total dele? E é isso que a gente vai ver depois de falar do YouCine, que está dando prêmio para quem virar assinante da plataforma. Se você quer ver filmes, séries e animes atuais, vale a pena você virar assinante do YouCine e ainda por cima vai concorrer a muitos prêmios, como relógio, TV e até mesmo celular. E tudo isso por um preço realmente muito baixo. Mas além disso, se ainda seus olhos não estão brilhando, você pode baixar na TV que ainda está de graça e você vai ter acesso a tudo isso. Então aproveita enquanto você pode fazer isso de graça na televisão, ou assine logo e aproveite todos os benefícios de ser um YouCine, que vale muito a pena e é muito econômico. Eu recomendo, o link está aqui embaixo, beleza? A história não mudou muito ao longo desses 1000 anos. Afinal, a gente viu a Uro, que é prova viva disso. 1000 anos atrás, na era de ouro do mundo xamanismo, ela foi utilizada como um objeto pelo maior clã da época, o Fujiwara, sendo que um dos seus membros mais importantes deixou de lado toda a moralidade simplesmente para pensar em si mesmo. Fora que esse próprio clã Fujiwara é famoso na história de fazer muitas atrocidades mesmo dentro do seu clã, simplesmente para conseguir poder, eliminando, por exemplo, até mesmo pessoas talentosas para que não tivessem ameaças para esse grande clã Fujiwara. E voltando para o presente, a gente tem o alto escalão que faz atitudes também bem duvidosas moralmente para tentar manter o seu status quo. E é isso que o Satoru Gojo está tentando combater. Tudo o que precisava era de alguém com poder suficiente para encarar esse grande alto escalão, e o Satoru Gojo tem poder para isso. Ele poderia simplesmente matar todo mundo se ele quisesse, mas a corrupção, segundo o próprio Satoru Gojo, é muito mais profunda. Se ele matasse todo mundo, a corrupção ainda ia existir e os remanescentes ainda pensariam neles mesmos. Então não adianta o Satoru Gojo fazer uma chacina porque o problema não seria solucionado. A forma que o Satoru Gojo encontrou de acabar com essa corrupção é educando as pessoas que irão assumir esse alto escalão, para que eles não fossem corruptos e eles conseguissem mudar toda a dinâmica de como funciona o mundo Jujutsu. E de fato, o Satoru Gojo tem razão nisso daqui. Tanto é que eu separei 3 pontos que eu acho cruciais e que o Satoru Gojo queria mudar e muito do alto escalão.
Primeira coisa é que só os fortes importam. E eu acho que a melhor representação disso é o que aconteceu com a Maki. No clã Zenin, que era um dos maiores, se não o maior clã do mundo Jujutsu, até a Maki eliminar o próprio clã, a gente viu que a Maki, por não ter talento na época, sofria demais com isso. E não apenas por não ter talento, mas simplesmente por ser mulher. Coisa que acontecia também há 1000 anos atrás com a própria Yororo, que era discriminada por ser mulher. Mas no caso da Yororo, ela conseguiu um pouco dar a volta por cima porque ela realmente era muito poderosa. Mas para aquelas que não tinham tanto talento, ainda assim, elas eram muito discriminadas até os dias de hoje por serem mulheres. E eu acredito que o Naoya e o Naobito são o espelho desse pensamento arcaico. Já a segunda coisa que eu acho que o Satoru Gojo desejava de muito mudar, tanto é que ele ensina muito isso aos seus estudantes, é aquele conceito de ordem cega, coisa que o Gakuganji faz muito aqui. Ele simplesmente obedece tudo que o alto escalão manda sem nem mesmo pensar direito. É natural dos mais jovens questionar uma ordem se ela não fizer muito sentido, e é isso que o Satoru Gojo fez durante toda a obra de Jujutsu Kaisen. Ele questionou e peitou o alto escalão no momento em que eles queriam matar tanto o Yuta quanto o Itadori. E como eu disse anteriormente, Gakuganji é o espelho disso daí, já que ele teve que matar um de seus melhores amigos, o Yaga, por simplesmente receber uma ordem absurda. Fora que também o próprio clã Kamo teve pessoas que abandonou o seu antigo mestre e apoiou o Kenjaku por ele simplesmente ser o antigo Noritoshi Kamo, não levando em consideração as atrocidades que o Kenjaku fez. Sendo assim, uma das coisas que o Satoru Gojo luta é a autoridade e liberdade de confrontar ordens absurdas. Mas com certeza o que o Satoru Gojo mais queria confrontar é a falta de humanismo e a covardia do alto escalão na tentativa de manter os status que eles têm e sempre tiveram. E na minha opinião, isso daqui não é nenhuma exclusividade do alto escalão, não. Isso daqui tem no mundo inteiro. Tanto é que a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles decidiram deixar sua moralidade de lado e atacar o Japão simplesmente para conseguir energia. E não tô nem falando aqui de energia amaldiçoada, não. Tô falando de energia elétrica através dos próprios xamãs. Eles iam utilizar os xamãs como cobaias. Então isso daqui é uma coisa que acontece no mundo inteiro e não é no Japão só, não. Mas tratar os seres humanos, principalmente os mais fracos, como ferramentas é algo que o Satoru Gojo abomina no seu mais alto grau. Ele defendeu os seus alunos e o Gakuganji, por exemplo, até mesmo tentou matar o Itadori utilizando as pessoas que estavam sob o seu comando. O Aoi todo foi aquele que se rebelou contra o Gakuganji, afinal ele tinha poder para isso e tinha já uma moralidade um pouco mais preservada. Mas esse feito demonstra como as pessoas são tratadas como objetos pelo alto escalão. E o que eu falo aqui é o tratamento até mesmo para as pessoas fracas. O Satoru Gojo ele é bem bruto com o Idishi, mas ele se preocupa com esse personagem, por exemplo. Ele não deixou o Idishi se tornar um xamã porque ele se preocupa, já que o Idishi não é forte. Então ele sempre defendeu alguém que não era forte, coisa que o alto escalão nunca demonstrou fazer. Portanto, o Satoru Gojo tem sim bons motivos para confrontar o alto escalão, mas lembrando aqui, o alto escalão não é homogêneo, ainda tem pessoas boas lá dentro sim. Tanto é que mesmo depois do Kenjaku assumir tudo, fazer toda aquela bagunça, muitos ainda permaneceram contra o Kenjaku e acabaram sendo mortos, o que prova que mesmo dentro do alto escalão as coisas estavam começando a mudar. É claro que a maioria também apoiou o Kenjaku, deixou toda a sua moralidade no lixo, mas aqueles que se rebelaram contra o Kenjaku eram provas vivas disso, de que tinha jeito ainda tinha pessoa boa lá dentro. Portanto, realmente, matando o Itadori a gente poderia ter poupado muita gente, mas a forma como o alto escalão funciona merece ser mudada, e o Satoru Gojo, no fundo, tinha razão. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado disso daqui. E se você não concorda com o que eu disse, escreva aqui embaixo ou complemente esse vídeo. É sempre bom alguém complementar o conteúdo que eu trago aqui. Além disso tudo, eu também agradeço todos os membros que fazem parte desse canal e que me ajudam a crescer. Vocês são fundamentais. Sendo assim, muito obrigado a todo mundo. Eu vou ficando por aqui e até mais.